Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Amém? Se alguém precisar de Bíblia, temos aqui. Eu falo para vocês que, ultimamente, quando eu vou fazer uma pregação, eu tenho pedido para Deus uma palavra. Eu oro pedindo uma palavra e veio essa palavra. Aliás, ela já veio há algum bom tempo. Eu já tinha preparado essa palavra para pregar mais 3 semanas atrás. Mas não dava certo de eu pregar essa palavra. Não sei por que não conseguia pregar essa palavra. E ela acabou saindo essa semana. E a palavra é alegria. Não podia ser muito diferente do que nós estamos comemorando hoje. E o Salmo 118, no versículo 24, ele diz assim: este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Amém? Queridos, o salmista aqui ele reconhece que o dia que o Senhor fez é um dia especial. E ele não diz esse dia, ele diz qualquer dia é um dia especial. Por isso é que nós devemos nos alegrar nos dias, porque os dias são feitos pelo Senhor para que nós nos alegremos, para que nós tenhamos a paz, para que nós sintamos a presença dele na nossa vida. Mas muitas vezes fica a pergunta: mas o que é se alegrar? E às vezes tem uma pergunta maior ainda, tem uma pergunta assim: por que nós devemos nos alegrar? Creio que essa é a pergunta principal. Creio que entender o porquê se alegrar é o que move a vida de um verdadeiro cristão. Queridos, ficar rindo à toa, mesmo na mais desesperada situação, deixa eu dizer para vocês, isso não é alegria do Senhor, isso é insanidade. Porque nós somos seres humanos, nós sentimos as dores, nós sentimos o peso que vem sobre as nossas vidas. Então nós não podemos ter aparência de insanos. No meio da mais tremenda tribulação, no meio da mais terrível prova, nós ficarmos sorrindo que nem pessoas insanas. Mas a palavra diz que nós precisamos nos alegrar. E alegrar é diferente, queridos. Alegrar não significa eu estar concordando com aquela situação, eu estar aceitando aquela situação, mas alegrar significa que eu entendo que o Senhor é mais do que toda aquela situação, que o Senhor é soberano sobre tudo aquilo que eu estou passando, e nele eu terei vitória, seja ela qual for, porque ela vai ser uma boa vitória. É isso que a palavra me garante, é isso que a palavra me diz, queridos. Mas vocês já perceberam que na nossa vida nós somos sempre condicionados por coisas externas? Vocês já perceberam quanto nós somos condicionados por situações? E nós muitas vezes comparamos o atingimento de uma situação com estar alegre. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: se eu for promovido, eu serei feliz. Se eu conseguir aquela casa, eu serei feliz. Se eu conseguir resolver aquele problema, eu serei feliz. Mas será que isso é felicidade? E o que acontece quando a gente consegue essas coisas? A gente realmente fica feliz por um breve momento. Porque logo depois a gente quer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E se a gente não consegue, a gente se frustra. E se a gente se frustra, a gente fica: ó Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não faz aquilo que eu peço? E a gente nunca atinge a felicidade, porque a gente confunde a felicidade com ter coisas, com obter algumas coisas. Quando a palavra diz que a felicidade vem do Senhor, é Ele que alegra as nossas almas, é Ele que faz com que nós sintamos aquilo que Ele quer para cada um de nós. Então a felicidade não é algo, a alegria do Senhor não é algo que se compara com as situações externas. Ela é algo que está dentro de nós, ela é algo que faz o nosso agir, é algo que faz com que nós nos movimentamos na presença do Senhor. Essa é a verdadeira alegria, queridos. O livro de Neemias fala sobre isso. Lá no capítulo 8 do livro de Neemias, lá no versículo 1 e 2, ele conta para nós que a palavra de Deus estava perdida há muito tempo. O povo tinha sido enviado para a Babilônia e a palavra de Deus ficou perdida. Eu achei interessante, ela estava sempre no mesmo lugar, estava sempre no mesmo canto, mas ninguém achou a palavra. Precisou se passar quase 70 anos para eles acharem a palavra.
E como Deus faz tudo perfeitamente. Que dia vocês acham que acha a palavra? Está escrito lá em Neemias. Eles acham a palavra de Deus, sabe quando? No dia de Rosh Hashanah. Eles acham no primeiro dia do 7º mês do calendário judaico. Deus faz tudo perfeito, queridos. E aí ele diz, a palavra diz que ele começa a ler a palavra para o povo. E lá no versículo 9 e 10 de Neemias 8, a palavra diz assim: quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdra, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali, explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Versículo 10 diz assim: vão agora para casa e façam uma festa. Repartam sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus. Prestem atenção. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Vocês perceberam o finalzinho do versículo 10? A alegria que o Senhor nos dá é o que nos faz ficar fortes. Aleluia. Queridos, é essa alegria que é verdadeira no nosso coração. É essa alegria que quando nós sentimos, pode ter a tribulação que for, pode ter a situação que for, nós sabemos que Deus é conosco. Nós sabemos o que significa estar na presença de Deus. Por isso que nós podemos ser alegres. Por isso que nós podemos entender diferente as situações que vêm sobre nós. A nossa força vem daquilo que nós esperamos no Senhor. Queridos, quando nós esperamos nas coisas que queremos, e que muitas vezes não estão alinhadas com a vontade do Senhor, nós sentimos uma breve, mas muito breve, alegria. Porque depois de conquistar essas coisas, elas passam um efeito. E nós começamos a correr atrás de outras e outras coisas. Só quando nós estamos firmes no Senhor, é que nós conseguimos ter a alegria verdadeira. Jesus fala isso no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, 33 e 34. Ele diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Jesus está dizendo para nós: se contente com o dia de hoje, não fica preocupado com o dia de amanhã, não fica pensando o que você vai fazer amanhã, não fica pensando o que você vai conquistar amanhã. Amanhã é amanhã. Senão você não está vivendo hoje, senão você sequer está conseguindo viver o dia de hoje. Você está sempre com a tua cabeça no amanhã, ou você está com a tua cabeça no ontem. Porque ontem eu podia ter feito tal coisa, porque ontem eu podia ter conseguido tal coisa, porque ontem foi melhor que hoje. E aí você não vive hoje. E a palavra diz: vivo hoje. Por isso que o salmista diz: alegre-se no dia de hoje. Porque o dia de hoje é bom e o dia de amanhã será bom também. Em nome de Jesus. É isso que a gente precisa entender na palavra, queridos. Eu recebi um estudo há um tempo atrás, acho que muitos receberam, um videozinho pequenininho que falava sobre o jeito Harvard de ser feliz. Eu não sei quem recebeu esse vídeo. Um vídeo muito interessante. Um vídeo que, fazendo um resumo bem rápido para vocês, é um vídeo que diz que pessoas que buscam o sucesso, imaginando que vão ser felizes, são pessoas frustradas. E pessoas que buscam primeiro a felicidade e depois o sucesso vem como consequência dessa felicidade e se tornam felizes, se tornam realizadas. E o resumo de todo esse vídeo é um videozinho de 6 minutos que gerou um livro, inclusive, existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. O resumo desse livro, ou desse estudo, eu coloquei em 6 pontos. Aliás, eles resumem em 6 pontos. O primeiro deles diz o seguinte: felicidade antes do sucesso. Segundo, treine o seu cérebro para ser otimista. Terceiro, gratidão. Muita gratidão em tudo que fizer. 4, caia para cima, não desista. 5, fortaleça suas conexões sociais. E 6, para tudo isso, para pôr tudo isso em prática, existe uma regra dos 20 segundos. Quer dizer,
Isso daqui foi feito há uns 4, 5 anos atrás. Nós estamos falando aí em 2015, mais ou menos. Nós estamos falando de alguma coisa que tem 2015 anos em relação à Bíblia. E gozado, queridos, tudo isso já está na Bíblia. E nós, como cristãos, deveríamos ser mestres em aplicar essas coisas. Só que muitas vezes parece que nós esquecemos. Aí precisa vir alguém numa faculdade de nome, que está ganhando muito dinheiro dando palestra, ensinando as pessoas a serem felizes. Quando esses 6 pontos que ele coloca aqui já estão na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês. E se nós, como cristãos, deveríamos manter isso todos os dias, eu não preciso de um livro para me dizer o que eu faço, porque a Bíblia já me diz o que eu faço. Aleluia, Jesus. Vocês querem ver o primeiro ponto? Felicidade antes do sucesso. Isso é o que Harvard coloca. Sabe como é que eu chamei isso? Deus acima de todas as coisas. Queridos, na palavra significa que se nós confiarmos em Deus, o Senhor é a força do nosso poder. Lá em Josué 1:8, e se eu vou ler Josué, então significa que não são 2.500 anos, porque o livro de Josué tem quase 2.000 anos a mais. Então eu estou falando uma coisa escrita 4.000 anos atrás, quase. O livro de Josué diz assim, lá em Josué 1, no capítulo 8, não deixe de falar as palavras desta lei, deste livro da lei, de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Glória a Deus. Querido, Deus está dizendo a Josué o que os pesquisadores de Harvard aprenderam. Deus está dizendo a Josué o seguinte: leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, fale da palavra de Deus, a ponto dela encher tanto o seu coração, a fim de que você entenda tudo que está na palavra de Deus. E assim, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sucesso, porque os seus caminhos prosperarão. Então, acima de tudo é Deus, queridos. Nós devemos nos encher da palavra, nós devemos nos encher dela, para que nós tenhamos força. Jesus, lá em Mateus 6,33, e nós lemos há um pouquinho, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós invertemos o sucesso com a felicidade, como diz no livro de Harvard, ou como nós invertemos, primeiro eu quero sucesso para depois buscar a Deus, sabe o que acontece? Nada. Porque a palavra de Deus é imutável. E na palavra de Deus diz assim: você quer ter sucesso? Busque primeiro Deus. Glória a Deus. Se você buscar a Deus, você terá sucesso. Agora, não busque o sucesso para dizer agora eu estou pronto para buscar a Deus, porque aí você não vai conseguir nenhum dos dois. Nós temos que nos render ao Senhor. Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino. Como cristãos, queridos, nós devemos entender que a felicidade antes do sucesso só vem com a certeza que a nossa vida está na mão do Senhor e que nós dependemos dele. O segundo ponto diz assim: treine seu cérebro para ser otimista. Eu transformei assim: pense no reino, pense nas coisas do reino. Como é que nós treinamos o nosso cérebro? Está lá em Provérbios 4, 23, 27, diz assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mau caminho, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Queridos, treinar o nosso pensar é treinar na palavra de Deus, é treinar no que ela diz que é certo ou errado, é treinar segundo os princípios que Deus pede para nós. Nós não precisamos de livro de autoajuda, porque a Bíblia já é a ajuda do alto para nós, queridos. A gente não precisa ficar olhando teorias do mundo, porque Deus já deu tudo que nós precisamos. Mas é mais bonito quando a gente pega um livro de prateleira. Esse é um livro de autoajuda, que vai nos ajudar a ser diferente, vai nos ajudar a ser felizes. E se nós somos um pouquinho cristão,
a hora que estamos lendo esse tipo de livro, nós vamos falar, poxa, mas a Bíblia já falava isso. Com outras palavras, a Bíblia fala exatamente isso. E fala, queridos, que a nossa ajuda vem de cima. Quando eu preciso de ajuda, o que eu faço? Eu elevo os meus olhos. Oh, aleluia. Da onde virá o meu socorro? Amém. E o meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. É Ele que me conduz, é Ele que me corrige. Por isso que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, nós temos que cuidar, nós temos que encher os nossos corações de coisas boas. Paulo diz isso lá em Filipenses 4:8, se a gente tem que pensar em alguma coisa, pense em coisas boas, em coisas morais, em coisas que fazem bem, em coisas que trazem alegria, pense em coisas que engrandecem a sua vida e a vida de quem está ao teu lado. É isso que nós devemos fazer, quanto mais nós pensamos na palavra e nos seus princípios, e nas promessas que nós temos para nós, mais os nossos pensamentos e a nossa mente está sendo treinada para entender as coisas do reino. Terceiro ponto, queridos, ele diz assim, gratidão, muita gratidão em tudo que fizer. Isso é fácil para nós cristãos, né? Nós devemos agradecer sempre, é o que nós fazemos. Nós devemos glorificar o nome do Senhor, agradecermos, ser gratos por tudo que temos. Agradecer, aprendemos a perdoar, aprendemos que nós precisamos uns dos outros, que precisamos aprender a agradecer em todas as coisas. Lá no livro de Salmos 79, no versículo 13, a palavra diz assim, então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Queridos, nós somos povo de Deus, nós temos que agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele irá fazer, porque Ele é um Deus de hoje, de ontem, de amanhã, Ele é um Deus de sempre. E a palavra diz que como povo nós devemos agradecer, nós devemos dar graças. Nós devemos entrar na presença dEle com hinos de louvores, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o soberano. Queridos, nós devemos agradecer o Senhor quando? Sempre, a todo momento, a todo instante. Lá em Salmos 118:1 tem um versículo que muita gente conhece de cor, que diz assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Queridos, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus está sempre nos nossos corações. Ontem eu ouvi um louvor, e é gozado, porque eu estava relendo a palavra e estava ouvindo um louvor, e de repente entrou esse louvor, eu nunca tinha ouvido ele. E se eu perguntar o nome, não vou lembrar agora. Mas eu posso até lembrar depois, passar para vocês, porque foi um louvor impactante. E esse louvor diz mais ou menos assim, como é que o senhor pode acreditar em mim? Mesmo sabendo que eu minto. Como é que o senhor pode acreditar em mim e confiar em mim, mesmo sabendo dos meus pecados? Como é que o senhor pode confiar em mim, mesmo sabendo que se o senhor deixar a porta aberta, eu vou fugir por ela? E aí ele diz assim, porque o teu amor é muito maior do que todas as coisas. Porque quando o Senhor se aproxima de mim, eu sinto a chama que arde no teu coração, e não tem como essa chama parar de arder. Queridos, esse é o Deus que a gente serve. Deus cuida de mim. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa vida, mas que amor é esse? Nós falamos, que amor é esse? É o amor de Deus por nós. Cá entre nós. Você acha que Deus não sabe quando você está pensando em pecar? Você acha que Deus não sabe quando o teu pé está querendo resvalar fora do caminho? E mesmo assim, Ele continua te amando. E mesmo assim, se teu pé resvalar fora do caminho, Ele vai continuar te amando. Ele só vai esperar que você se arrependa e volte na presença dEle. Porque esse amor dura para sempre. É isso que diz a palavra. É isso que diz a palavra. Por isso que nós devemos agradecer o todo o tempo. Porque é esse o Deus que nós servimos. É esse Deus que nos ama e que nos quer ao lado dEle em todo o tempo. O quarto ponto. E essa também a gente sabe fazer, hein? Harvard diz assim, caia para cima, não desista. Tem uma palavra na Bíblia para isso. Perseverança. E olha que nós somos craques em perseverança, hein? Porque nós somos craques em cair. Aliás, a palavra fala, né? Quando esta leve e momentânea tribulação
vier sobre ti, nada resplandecerá o peso da glória que há do porvir. Queridos, a palavra o tempo todo está falando em tribulação, está falando em queda, e é isso mesmo, o tempo todo nós somos provados. O tempo todo a palavra nos ensina a nos levantar. O tempo todo a palavra diz, não desista, pois só assim você vai chegar no lugar da sua promessa. Só que a promessa não vem sem luta. A promessa não vem com um caminho todo bonitinho, todo bem feitinho. Porque a própria palavra diz que nós conquistamos a nossa vitória pelo esforço. Então cair e levantar e ter perseverança faz parte da nossa natureza cristã. Nós devíamos saber disso o tempo todo. Jesus disse isso lá em João 16:33, está escrito, ele diz assim, eu digo isso, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu por nós. O que Jesus está nos dizendo aqui, ele está nos alertando, é dizendo o seguinte, vocês vão sofrer tentações, vocês vão sofrer provações, vocês vão sofrer tribulações, vocês vão sofrer perdas, vocês vão sofrer situações ruins na vida de vocês, viriam coisas sobre nós, mas ele diz o seguinte, fica firme, porque eu venci tudo isso, e eu vou vencer junto com vocês. Eu vou estar junto com vocês e vocês vão ver a vitória junto comigo. Porque a palavra diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos confiar nisso, querido. Ele nos ensina que é possível superar essas situações e ir em frente, vencer, superar os obstáculos. Davi conhecia esse Deus. Eu amo a história de Davi porque ele conhecia este Deus. Lá no Salmo 18, ele estava opresso por um grande exército quando ele escreveu esse Salmo. E lá no Salmo 18, 28 e 29, ele diz assim, por que fazes resplandecer a minha lâmpada? Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Davi sabia que com Deus ele saltava muralhas. Ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia que se a situação viesse e ele fosse oprimido, ele podia levantar a mão, estender a mão, pegar na mão de Deus e falar, vamos lá, Deus, eu não posso, mas o Senhor comigo eu posso. Eu e o Senhor juntos somos mais que todos os exércitos. Sabe por quê? Porque se eu não tiver como atravessar pelo meio deles, o Senhor vai me fazer pular por eles. E eu vou saltar montanhas. Davi buscava Deus em cada momento, querido. Cada vez que ele caía, ele buscava Deus. Cada vez que ele sofria, ele buscava Deus. E nós temos buscado Deus no momento da perseverança. Ou a gente fica no cantinho, ó vida, ó azar, o que está acontecendo comigo? Porque não caia, queridos. A palavra diz que nós temos que ser perseverantes. Tem uma passagem que diz que nós podemos ser em tudo machucados, atribulados, feridos, mas nunca seremos derrotados. Porque em Deus está a nossa vitória, e Deus não vai ser derrotado nunca, Ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder uma batalha. Nós precisamos perseverar, queridos, nós precisamos perseverar na presença do Senhor. O quinto ponto diz assim, fortaleça as suas conexões sociais. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Precisamos uns dos outros. Nós somos famílias de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos ovelhas de um rebanho. Nós somos todos ovelhas de um rebanho, onde o pastor é o Senhor Jesus. Nós precisamos uns dos outros. Não podemos viver sozinhos. Nós precisamos dos irmãos ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas que orem, que intercedam, que estejam junto conosco, que entendam a nossa dor, que entendam o nosso sofrimento e possam orar e clamar pelas nossas vidas. Que no momento de dificuldade possam nos sustentar, possam nos apoiar, possam nos carregar no colo. Nós precisamos uns dos outros. Eclesiastes 4, 9 a 12 diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Versículo 11 diz, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas como um só se aquentará?
E o 12, que eu acho fantástico: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E aí, puxa, mas peraí, ele está falando de um, depois ele fala de 2, depois ele fala de um cordão de 3 dobras. E a palavra não diz que onde 2 ou mais estiverem falando o seu nome, Jesus ali estará. Aleluia, Jesus. Então o cordão de 3 dobras é Jesus no meio da multidão, é Jesus no meio do povo, e esse corda não se arrebenta, porque ela vence. Queridos, nós precisamos um dos outros, nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos de pessoas que nos sustentem em oração, nós precisamos de pessoas que entendam que nós precisamos de ajuda. Queridos, nós temos pessoas que oram por nós temos pessoas que clamam por nós. Deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes nós temos pessoas que oram por nós e nós nem sabemos, mas muitas vezes não é assim nas famílias. Às vezes a pessoa não está lutando em nosso favor e a gente nem sabe que está lutando. Também é assim na família de Deus. Mas nós temos irmãos que oram e clamam pelas nossas vidas, como nós oramos e clamamos pela vida de muito. Nós precisamos disso, queridos. Salmo 133, 1, também muita gente conhece de cor e salteado, diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Dependemos uns dos outros. A nossa conexão social já está feita há muito tempo. Quando Cristo nos uniu como povo, Ele já trouxe todo o relacionamento que a gente precisa. Vocês percebem como as teorias do mundo, a Bíblia já fala delas há muito tempo. E nós devíamos conhecê-las, nós devíamos pôr em prática nas nossas vidas. E o 6º ponto que ele diz é o seguinte: para pôr tudo isso em prática, a regra dos 20 segundos. O que ele chama da regra dos 20 segundos é: quando você estiver fazendo uma coisa que te paralisa, pare durante 20 segundos, para que tua mente tome uma outra decisão e você faça uma coisa que te motiva. Isso na palavra de Deus tem um nome, chama-se metanoia, mudança da mente, mudança da forma de pensar, não fazer mais aquilo que não agrega valor à nossa vida, mas fazer aquilo que agrega valor, aquilo que traz significado, aquilo que traz a presença de Cristo, aquilo que nos traz ânimo, aquilo que nos traz disposição. Lá em Efésios 4, 25 a 32, Paulo diz muito isso. Ele diz assim: uma vez que nós somos transformados em Cristo, nós somos efetivamente transformados. E ele diz o seguinte, lá no versículo 25, ele diz assim: por isso não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem oportunidade ao diabo para tentar vocês. Quem roubava não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou todos nós. Queridos, mudança de mente. Se eu estou fazendo alguma coisa que não segue esses princípios, eu vou mudá-lo. Porque isso afeta a minha vida, isso afeta o meu comportamento. E aí eu me transformo. Eu começo a viver uma vida diferente. Vocês perceberam que o que Harvard ensina como base da felicidade, de ser otimista, conseguir vitórias, mudar a forma de pensar, nós cristãos já deveríamos conhecer há muito tempo. Nós cristãos já deveríamos ter colocado isso em prática há muito tempo. Não sou contra isso. Não sou contra esse tipo de livro. Não entendam isso. Eu acho que é bom. Porque foi lendo esse tipo de livro que eu preparei essa analogia.
Isso é bom, porque às vezes nos salta, puxa vida, ele está falando coisas que eu já conheço. Só que precisa vir alguém escrever um livro de autoajuda para mim me lembrar que minha ajuda vem de cima, que minha ajuda está na palavra de Deus, que minha ajuda vem do Senhor. Pode ser, queridos, que por um breve momento nós tenhamos nos esquecido disso. Pode ser muitas vezes que nós precisemos de algo assim para nos lembrarmos que nós podemos e devemos levar uma vida saudável. Mas a nossa vida saudável e equilibrada já foi provida por Deus. Já foi provida por Ele na Sua palavra. Cabe a nós buscarmos, cabe a nós lermos. Como foi dito lá em Josué 1, leia, medite, encha o teu coração com a palavra. E quando ela começar a transbordar em você, você vai ver que ela vai mudar a sua vida. Ela vai trazer outros princípios, ela vai trazer outra forma de pensar, ela vai trazer outra forma de se relacionar, que vai fazer com que você consiga colocar o Senhor acima de todas as coisas. E aí o sucesso que você espera vem, porque a palavra diz que quando eu faço tudo isso, os meus caminhos serão prósperos. É promessa do Senhor. Queridos, o salmista, por isso que ele disse lá no Salmo 118, 24, o salmo que nós começamos a ler, este é o dia que foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Quando eu entendo quem é o Senhor na minha vida, quando eu entendo que Ele me deu um novo padrão, quando eu entendo que Ele me deu uma nova linha de pensamento, quando eu entendo que Ele me deu perseverança, que Ele me deu força para resistir, quando eu entendo que Ele mudou a minha vida, eu entendo que esse dia é um dia de alegria, porque eu entendo que Ele está comigo. Eu entendo que foi esse o dia que Ele preparou para mim viver com alegria no meio dos meus irmãos, falando da palavra dEle, mostrando esse amor incomensurável de Deus por todos. Por isso que o salmista fala, a nossa alegria é Cristo, queridos. Agora, Provérbios 17, 22, fala uma coisa interessante. Provérbios 17, 22 diz assim, a alegria faz bem para a saúde. Você sabia que quando você fica alegre, quando você busca alegria, a tua saúde está ficando bem? Doenças estão sendo curadas. Você está se sentindo bem, o teu corpo está se sentindo bem. E aí, como todo provérbio tem uma fase e tem a antítese dessa frase, o contrário dessa frase, a palavra diz assim, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. É uma opção de escolha. Quando nós somos transformados na mente, eu tenho uma escolha. Ou eu me alegro em Cristo e deixo Ele trabalhar na minha vida, ou eu vou ficar pelo cantinho, ou a vida, ou azar. Isso vai trazer peso. E minha vida vai ficar encurvada. E eu vou sentindo o peso das coisas. Porque a própria palavra diz, estar sempre triste é morrer aos poucos. João 16, 22, já estamos acabando. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Queridos, Jesus é a nossa alegria. E isso não é passageiro, isso é eterno, isso é para sempre na nossa vida. E a palavra diz que se nós cremos em Jesus, e a nossa alegria é Jesus, ninguém tira essa alegria de nós. Porque Ele é a nossa alegria. Eu queria essa manhã, uma manhã de festa, uma manhã de alegria, desafiá-los a colocar essa alegria na presença do Senhor. Eu queria fazer uma oração com vocês agora de manhã, antes de nós podermos continuar com a festa. Eu queria fazer uma oração com vocês, uma oração em que vocês